Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, neste domingo, 24º domingo do tempo comum, o evangelho que acabamos de ouvir nos apresenta a profissão de fé de Pedro, um momento decisivo na caminhada dos discípulos com Jesus. O episódio começa com uma pergunta que Jesus dirige aos seus seguidores: quem dizem os homens que eu sou? As respostas refletem a pluralidade de opiniões que existiam na época. Para muitos, Jesus era visto como mais um profeta, alguém justo e bom, mas sem uma verdadeira, uma plena compreensão de quem ele realmente era, da sua verdadeira identidade. Diante da diversidade de respostas, veja que Jesus dirige a mesma pergunta aos seus apóstolos. Isso é o que os outros pensam, isso é o que a opinião pública pensa a meu respeito. Isso é podemos dizer assim, a opinião, a doxa. Agora a pergunta é voltada para aquelas pessoas que convivem com Jesus. E Pedro responde. E Pedro é o porta-voz do grupo. Sempre que Pedro fala, ele está falando em nome dos outros. E a resposta de Pedro é: tu és o Messias. E esta resposta revela um conhecimento mais profundo, adquirido pela convivência, pela experiência direta que os apóstolos tiveram com Jesus. Pedro e os outros apóstolos acompanham o Mestre pela Galileia, escutando os seus ensinamentos e presenciando os seus milagres. Por isso eles proclamam que Jesus é o Messias, porque o conhecem, têm convivência com ele. Então, ao proclamar que Jesus é o Messias, Pedro reconhece que ele é o Cristo, o ungido de Deus. Mas o nosso evangelho não para por aqui. Essa compreensão de Pedro e dos apóstolos, ela é ainda limitada. A compreensão que eles tinham a respeito da missão do Messias. Logo em seguida, Jesus começa a falar do sofrimento, a falar da cruz, e Pedro repreende. Mas por que ele faz isso? Porque, vale lembrar, os apóstolos são judeus, e para os judeus daquela época, a figura do Messias estava associada à restauração política de Israel, do reino de Israel, com a derrota dos dominadores romanos. E essa era a compreensão também de Pedro, e é por isso que Pedro reage com incompreensão e resistência ao anúncio que Jesus faz do seu sofrimento, da cruz, da morte e da ressurreição. A ideia de um Messias que enfrentaria a cruz contraria a expectativa de um líder vitorioso conforme a lógica humana. Então, por isso, a resposta, Pedro repreende a Jesus. E a resposta de Jesus a Pedro é dura e direta.
vai para longe de mim, Satanás. Jesus, então, deixa claro que a sua missão segue a vontade do Pai, e não os anseios terrenos, humanos, de glória imediata. Então, quando Jesus repreende a Pedro, ele rejeita as tentações de um messianismo triunfalista e reafirma o caminho da cruz como condição de redenção. E essa passagem nos faz lembrar das tentações de Jesus. Por isso ele diz: vai para longe de mim, Satanás. Porque Satanás já havia feito a ele essa proposta. Por isso ele diz: vai para longe de mim, lembrando o episódio das tentações. Então Jesus convida os seus discípulos a abraçar esse caminho. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O seguimento de Jesus, portanto, exige disposição para o sacrifício e para a entrega total à vontade de Deus. Esse evangelho que nós ouvimos, meus irmãos, nos provoca ainda hoje a responder a mesma pergunta feita por Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Em nossa sociedade contemporânea, muitas vezes, Jesus é reduzido a uma figura histórica, vista por alguns como um grande mestre da moral, ou até mesmo um revolucionário social. Entretanto, esta visão continua incompleta, como a visão que os apóstolos ainda tinham naquele momento. O verdadeiro discípulo de Jesus é chamado a professar a sua fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus, enviado para nos salvar por meio da sua paixão, morte e ressurreição. A profissão de fé de Pedro, que nós ouvimos nesse evangelho, ela nos inspira a renovar em cada tempo o nosso compromisso como discípulos, porque esta profissão de fé é aquela que edifica a igreja. Não ouvimos nessa passagem, porque a passagem do Evangelho segundo São Marcos é mais curta, mas nós sabemos da resposta que Jesus dá a Pedro pelos outros evangelhos: que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é uma profissão de fé que ecoa pelo tempo, pelos séculos, e chega até nós. Nós devemos renovar esse compromisso, e não basta para nós reconhecer a Jesus como um exemplo de virtude ou um líder espiritual. Nós somos chamados a reconhecê-lo como o Messias, o Salvador, que nos conduz à vida em plena comunhão com Deus. A cruz que Pedro inicialmente rejeitou é o caminho necessário para essa vida. Hoje, dia 14, é o dia da exaltação da Santa Cruz, né? Então devemos lembrar disso, que essa cruz é o caminho necessário para essa vida. E seguir a Jesus implica em assumir com coragem a fé e a missão que o Senhor nos confia. Que este evangelho que nós acabamos de ouvir ecoe nos nossos corações, nas nossas vidas, fortalecendo a nossa fé
e nos conduzindo ao seguimento fiel de Cristo, que é não um profeta, não um líder, um mestre da moral, mas o Messias, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus